Irmãos, irmãs e amigos, ouvintes de Gotas de Orvalho, estamos chegando outra vez para mais um momento na presença do nosso Deus, celebrando ao Senhor e engrandecendo o seu nome. Gotas de Orvalho está começando agora. E nós queremos celebrar o nome do Senhor e bendizer a sua santidade, porquanto Ele é fiel. Você que está acompanhando a nossa live, que acompanha todos os dias, que está conosco todos os dias, então nós agradecemos e celebramos mais este momento em que nos colocamos à disposição do Senhor para estar diante da sua face e da sua misericórdia. E a gente acredita que Deus tem bênçãos para nos dar, mas temos que viver com Ele pela fé. O elo entre a nossa vitória e a vida que a gente leva é exatamente a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se as pessoas ao seu redor não veem as coisas e nem esperam acontecer as coisas que não vemos, então é uma questão das pessoas que estão ao nosso redor. E nós não temos a responsabilidade de explicar-lhes tudo quanto acontece. Porque a fé, quem é portadora da fé é você e não as pessoas ao nosso redor. As pessoas que estão ao nosso redor não têm a mesma experiência com Deus que nós temos. Não têm o mesmo ensinamento da palavra de Deus que nós temos. As pessoas que estão ao nosso redor não compreendem a palavra como nós compreendemos. As pessoas que estão ao nosso redor não têm o Deus que nós temos. E isso não é uma questão de religiosidade, não. Isso não é uma questão de religiosidade, não. É uma questão de quem acredita ou não acredita, de alguém que crê ou não crê. É uma questão que pobre, rico, sábio, ignorante, homem, mulher, jovens, velhos, podem exatamente exercer diante do Senhor que nos criou e que nos abençoou. A fé é o elo poderoso entre nós e o nosso Deus, para que continuemos a nossa caminhada com muito sucesso e com muitas vitórias
colecionadas. E aí você vai experimentar uma vida vitoriosa, não porque tem dinheiro, porque tem conhecimento, porque tem amigos, porque tem inimigos, não, mas porque tem fé. E a fé nos faz sair de situações que nós não entendemos como foi que entramos e nem como foi que saímos. Está compreendendo? Não tem coisas que a gente faz, não tem situações que a gente se envolve e a gente pergunta, mas como é que eu me envolvi numa coisa assim? E parece até que é castigo. Eu estou debaixo de castigo. E de repente a gente fica na presença de Deus e de repente saímos do outro lado. Se saímos arranhados, se saímos machucados, se saímos com dificuldade de alguma coisa, não importa, mas saímos. O nosso Deus nos deu vitória. É o que aconteceu com Jacó. Ele não sabia por quê. Ele não via razões para Labão tratá-lo daquele jeito. Era sobrinho e ultimamente, nos últimos anos, era genro daquele homem. E era a oportunidade de ser tratado, considerado, era a oportunidade de receber um tratamento pelo menos digno. Se não tinha um tratamento de parente, de tio para com sobrinho, de sogro para com genro, mas pelo menos com a criatura humana. Como é que você trabalha 20 anos para uma pessoa e tornou-se uma bênção para ele e para os seus rebanhos, para a sua condição econômica, porque Jacó abençoou a Labão, Labão mesmo testemunhou isso, e agora, na hora da saída, já sai escondido porque presumia que Labão não o deixasse sair. E depois que descobre que Labão, que Jacó ia embora, ele procura persegui-lo e não o destrói, não lhe causa dano, porque o Deus de Jacó, segundo Labão, o Deus dos seus pais, o alertou durante a noite em um sonho. Pois é, irmãos e irmãs, a gente não deve esperar muita coisa das pessoas que estão ao nosso redor, não. É o meu sogro, é o meu tio, é meu pai, é minha irmã, é meu irmão, é meu filho, minha filha. Não espere. Se acontecer, é bênção de Deus. É bênção de Deus. De repente, a gente sente a pancada. De repente, a gente sente o desprezo, o menosprezo. De repente, a gente sente a ausência. De repente, a gente tem o silêncio. E o pior é que ainda se sentem agredidos. Eles agridem,
mas eles é quem se sentem agredidos. E aí você sofre duas vezes. Gente que a gente ajuda, que apoia, que dá nome, que protege, de repente se levanta contra. De repente está do lado oposto. De repente arranja novos amigos e, em nome da antiga amizade, ainda se acha no dever de ser considerado porque se sente ferido. É sempre assim. Essa é a vida. Esse é o rumo. Esse é o nosso deserto. Essa é a nossa caminhada, a nossa passagem, a nossa luta. É assim. É assim. Agora, quem nos sustenta? Quem nos dá a vitória? A gente vai pela fé. O Senhor me prometeu. Olha, se há uma coisa abençoadora na vida do crente, é a fé que ele coloca no Senhor, que lhe concede vitória. Os amigos desprezaram, a família desprezou, você se sente sozinho, você acha que errou, você acha que não fez correto, você acha que Deus lhe abandonou, mas lá no fundo do íntimo do seu coração, no âmago da sua alma, você sente, você percebe que alguém muito especial e soberano continua com você, continua ao seu lado, lhe entende, lhe compreende. Vamos ver aqui como foi que aconteceu com Jacó. A gente viu ontem que Labão o alcançou e fez aquele discurso, aquela coisa, não queria e não podia dizer as coisas com Jacó, aí inventou umas histórias, umas coisas. Raquel, antes de sair, levou os deuses de seu pai, e ele pensou que tinha sido Jacó que tinha levado. Jacó passou 20 anos trabalhando com ele, nunca subtraiu nada. Aí na hora de sair, na hora de ir embora, ia levar uns deuses que não serviam de nada e nem era do caráter de Jacó e nem pertencia à sua crença. A sua crença era em Deus, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. E agora estava se constituindo, se construindo o momento de ser também o Deus de Jacó. Louvado seja Deus, o Deus de Jacó, com todas as suas falhas e dificuldades e lutas e tribulações, equívocos, mas era já o Deus de Jacó. Então Jacó não tinha a mínima necessidade de levar aqueles deuses e não sabia que a esposa amada Raquel tinha subtraído esses deuses daquele homem. Para Jacó, um cabrito valia muito mais do que todos aqueles deuses reunidos, e ele nunca subtraiu
um cabrito daquele homem ia subtrair deuses, e Labão passa na cara de Jacó esse negócio. Você carregou os meus deuses. No versículo 36 do 31 a gente lê: então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse-lhe: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? E aí os irmãos já sabem qual era o motivo: inveja, ciúme. Entendeu? Invejoso, Labão com inveja, porque Jacó prosperou, ele e os filhos dele, e viviam conversando entre si. O rebanho do nosso pai está na mão de Jacó, porque Jacó prosperou, se fortaleceu. Tem pessoas que não suportam ver o outro progredindo. Obreiro, pastor, o que me enoja é o nome. Pastor não consegue ver o outro prosperar, porque fica inventando coisa, inventando história, dizendo coisas, comentando histórias, construindo situações. Labão era assim. E Jacó disse: qual é o meu pecado? E eu tive uma experiência que me assustou. Os amigos comigo tinham raiva, diziam coisas, inventavam história, por todo o canto se ouvia falar. Me tornaram conhecido, famoso. E um dia eu perguntei a um desses amigos: por que é que vocês têm tanta raiva de mim assim? Diga quais são os meus pecados, qual é o meu erro. Ele disse: é por isso, exatamente por isso. É que nós até agora não conseguimos um erro, um defeito, um pecado para lhe acusar. Por isso a gente tem raiva de você. Mesmo assim, na minha cara. Mas quando você leva em conta o furor dessa situação, da inveja, você pode acreditar em tudo que vier depois dela. Mas é bom a prestação de contas. E Jacó não deixou por menos. Por que é que o Senhor me persegue tanto assim? Qual é o meu pecado? Qual é a razão? Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi o carneiro ou os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. E aí Jacó deixa claro: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Descobriu o segredo do homem vitorioso, do homem que tem fé, que acredita, que sabe que o seu Deus não dorme. Notou como é que Jacó fala com tanta convicção?
notou como Jacó tinha segurança no que estava dizendo. Ele diz: o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, se não fora comigo, agora você me despediria vazio, depois de 20 anos de trabalho, depois de mudar o meu salário 10 vezes, agora você ia me despedir vazio, sem nada, com a mão na frente e a outra atrás, como a gente diz aqui no Nordeste. Aí ele disse: mas Deus atendeu a minha aflição, Deus viu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu como quem repreende uma besta ontem à noite. Hein, meus irmãos? Bênção, graças a Deus. O Senhor está conosco, Ele peleja por nós. E na próxima segunda-feira a gente volta. Não esqueça, 6 horas da manhã a gente está de volta com gotas de orvalho. Vamos orar, vamos buscar a presença do nosso Deus. Vamos colocar o nome dos irmãos e irmãs diante do altar de Deus. A irmã Diana Holanda no Encanto, Natália Macário em Martins, Eunice Souza em Apodi, presbítero Tiago Fernandes em Pau dos Ferros, Ilka Alves em Sororoca, Apodi, presbítero Girnaldo em Apodi, pastor Maécio Alves em Sororoca, Apodi, Deusa Lima em Mossoró, pastor Francisco Higino em Pau dos Ferros, Mara Rebouças em Santa Cruz, Apodi, Alzeneide Ercina em Sororoca, Igreja de Cristo em Janduís, Deus abençoe os irmãos, Antônia Mara Silva em Pau dos Ferros, Camila Alves em Apodi, presbítero Genilson Paiva em Santa Cruz, Apodi, Arineide Freire no assentamento Milagres, Maria Leide, Edna Diógenes, Malena Souza em Apodi, Aparecida Oliveira no sítio Carpina, Lindinalva Marrocos em Angicos, Aldecina Viana, Cila Fernandes, Jacilene Noronha, Rosineide Moraes, Daniele Gama, todas em Apodi, Maria de Lourdes Fernandes em Sororoca, Apodi, Aline Fernandes em Apodi, Terezinha Aureci em Olho d'Água da Bica, no estado do Ceará, Raimonda Marinho no Rio Novo, Apodi, Toninha Duarte em Apodi, Maria da Saúde Rodrigues em Apodi, Diana Souza em Felipe Guerra, Damares Gomes em Apodi, Maria Dilvaneide em Santa Rosa 2, Apodi, Vera Lúcia, Valdomiro Júnior, Maria em Apodi, Maria Antônia em Sororoca, Apodi, Jarides Freire em Apodi, pastor João Alves em Santa Rosa 2, Maria das Dores Costa em Apodi, Maria das Dores em Apodi, Irmã Maria Feitosa em Apodi e a irmã Rita aí na comunidade de Aroeira d'Água, no município de Taboleiro do Norte, no Ceará. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã e um bom final de semana a todas. Hoje, amanhã e domingo sejam guardados pela proteção divina. Ele estará nos protegendo com toda certeza. Confiemos nele e na sua graça benfazeja,
confiemos nele e na sua misericórdia eterna. E olhe, antes de largar a live, antes de deixar a live, compartilhe, comente, curta. É bem facinho, de repente você faz. É muito fácil. E vamos então ajudar a outras pessoas a encontrarem essa live para a glória do nome do Senhor. Levante assim a sua mão e ore comigo. Senhor, nós chegamos aqui mais uma vez, estamos diante do teu altar. Nosso Deus e Pai, tu conheces a nossa caminhada e durante a nossa caminhada, Senhor, nós temos enfrentado tantos desafetos, tantos desafios, tantos invejosos, atribulados, que não confiam em ti, que não vivem para a tua glória, que não sabem examinar a si mesmo. Meu Deus, te agradecemos porque tu nos dás livramento, te louvamos porque tu estás conosco todos os dias e até a consumação dos séculos. É o limite imposto pelo Senhor para estares conosco. Te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, exaltamos o teu nome, reverenciamos a tua santidade, guardamos a tua palavra. Ajuda-nos quando desobedecemos, quando pecamos, quando estamos longe dos teus conselhos e da tua benignidade. Senhor, nós queremos te agradecer porque tens estado conosco, andado, caminhado, guiado, orientado, e sem a tua graça, sem a tua companhia, sem a tua misericórdia, nós não conseguimos fazer a nossa caminhada e te adorar com precisão. Abençoe os irmãos e irmãs que oram comigo nesta manhã de sexta-feira. Ó Deus, estende as tuas mãos, que as nossas atividades durante este dia sejam realizadas, que tenhamos a tua proteção, que recebamos de ti os livramentos. Ó Senhor, ajuda-nos a continuar caminhando diante da tua presença. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, te bendizemos e te louvamos por causa do teu amor e da tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Que a graça do nosso Deus seja com todos. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E saiba, Deus está no comando de toda e qualquer situação. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.